Voltamos aqui com um dos vídeos mais pedidos, aclamados e amados por vocês, artistas de todo o Brasil e Brasil afora, pintando quadrinhos com temas que vocês escolheram. Eu nem desconfio, né, por que vocês gostam tanto desse vídeo, já que são vocês que escolhem os temas dos quadros que a gente pinta aqui. Porque, como vocês sabem, eu sou a pessoa mais indecisa do mundo, e olha que eu sou de Capricórnio. Se eu não me engano, Capricórnio nem tem esse negócio aí de ser uma pessoa indecisa, mas eu sou indecisa, então eu nunca sei o que pintar, e vocês vêm aí para trazer ideias para mim. Caiu um negócio aqui do lado. Aí, enfim, né, como eu sou uma pessoa muito indecisa, eu coloco toda essa responsabilidade na mão de vocês. Então eu vou criar as enquetes aqui nos stories do meu Instagram. Se você não me segue lá, já vai lá seguir para você não perder as próximas votações. E o que acontece é que a gente sempre pinta 3 telas aqui nesse quadro do canal. Então a gente costuma fazer 3 enquetes, né? Uma enquete para cada tela. Mas dessa vez eu fiz 6 enquetes para vocês decidirem tanto o tema principal da pintura quanto alguns detalhes. Então eu vou deixar a enquete rolando por 24 horas para todo mundo ter chance de votar. E bora conferir o resultado aqui no meu celular para a gente começar. Então, para começar, eu abri aqui uma caixinha de perguntas para vocês darem as ideias. Aí eu escolhi algumas para abrir as enquetes. Então aqui vocês mandaram 1.400.087 coisas diferentes. Gente, olha isso, 7 chakras. Como é que pinta isso? Aqui vemos uma pessoa claramente em choque, porque ela ama esse vídeo, vai ficar muito feliz. Mas sério, vocês deram muita ideia legal. E aí eu escolhi 2 que eu achei bem interessantes. Então, para dar início aqui na nossa batalha, na nossa enquete, a primeira enquete foi entre mãos e velas. E pasmem, deu 50-50. Não acredito que vocês fazem uma coisa dessa comigo. Mas apesar de ter dado 50-50, a gente teve quase 100 votos aqui a mais para as mãos, então 12.354 votos contra 12.258. Então, né, mãos ganharam apesar de 50-50. E aí, para nossa segunda enquete, muita gente estava sugerindo animais. Aí eu escolhi coelhinhos e gatinhos. E a votação aqui deu 52% coelho e 48% gato. E na nossa terceira enquete, vocês sugeriram bastante paisagem também. Então eu escolhi lagos e caverna. E lago ganhou com 62% dos votos contra 38% para caverna. Então agora a gente já tem os temas principais, e aí eu fiz mais enquetes para vocês decidirem alguns detalhes. Então, para o primeiro quadrinho, como a mão ganhou, eu dei 2 opções para vocês. Ou pintar uma mão só com flores, ou fazer 2 mãos tipo entrelaçadas assim. E 70% votou em uma mão com flores, então é isso que a gente vai fazer. Pro quadrinho 2, eu dei a opção para vocês da gente fazer um coelho com abelhas ou um coelho com cogumelos. E o coelho com cogumelos ganhou com 56% dos votos. E pro quadrinho 3, eu dei a opção para vocês da gente pintar o lago com aves ou então o lago com peixes. E 64% votou no lago com peixes, então bora começar essas pinturas. Para nossa primeira pintura, eu encontrei essa foto aqui de referência que eu achei simplesmente perfeita. É uma mão com algumas rosas aqui. Bom, vamos lá estrear esse godê lindo aqui. A gente vai usar tinta acrílica para fazer esse primeiro quadrinho. E aqui eu coloquei as cores primárias, o magenta, o amarelo e o azul, pra gente começar fazendo uma cor escura, né, mais neutra ali para usar como sombra. Mas eu vou fazer um salmãozinho aqui, misturando o magenta e o amarelo. Porém, pausa, porque deu tudo errado nessa primeira tentativa de quadrinho, tá? Então, vamos acelerar aqui as coisas, vocês vão entender por que deu errado. Na verdade, eu fiz o braço ali, a mão, muito menor do que eu gostaria. Eu queria dar bastante ênfase pra mão, e acabou que eu fiz ela tão pequenininha que ficou, assim, um detalhezinho. Então, eu gastei ali algumas horas pintando, não gostei, então vamos arrumar tudo, pintei tudo de branco. Então, assim, gente, se isso acontecer com vocês, não tem problema, é só pintar tudo de branco e começar do zero. Mas enquanto a tela ali tava secando, eu acabei pegando uma nova
E dessa vez, antes de começar direto fazendo a pintura, eu já fiz o esboço ali da mão, para eu já ter uma noção de tamanho melhor, né? E a gente conseguir dar essa ênfase pra mão. Então, olha a diferença, né? Ela ficou muito maior e eu preferi bem mais assim, porque aí a gente consegue trabalhar melhor ali as sombras e a iluminação dessa mão. Então eu tô passando as cores base primeiro, então a cor base da mão e a cor base do céu, mas enquanto isso aqui seca, vamos começar o nosso próximo quadrinho. Para nossa segunda pintura, eu peguei essa foto aqui de referência que eu achei muito fofa, já tem aqui o coelho com o cogumelo. É claro que eu vou adicionar outras coisas em volta, mais alguns cogumelos para ficar mais cheio e usar umas cores diferentes também, uma coisa mais mística, mais fantasia, cores pastéis. Então bora começar! E dessa vez, para essa pintura, eu resolvi usar tinta óleo. Vocês sabem que ultimamente eu tô gostando muito de usar tinta óleo. Eu acho que ela tem uma textura, ela espalha de uma forma muito satisfatória. Então eu tô gostando bastante de usar. E como eu passei aquela raiva ali no começo, né, errando tudo, aquele primeiro quadrinho, eu pensei, vamos usar uma tinta diferente aqui para dar aquele reset no cérebro. Então eu coloquei as cores aqui principais que eu uso. E misturei com um pouquinho de óleo de linhaça para a tinta não ficar tão espessa. Para quem nunca pintou com tinta óleo, o óleo de linhaça é um material super importante e necessário para a gente pintar, principalmente nessas primeiras camadas que a gente precisa, né, que a tinta espalhe ali na tela. Então eu vou começar fazendo aqui um esboço da pintura com a própria tinta. Não tem problema porque depois a gente consegue cobrir, né, as cores aqui desse esboço com a cor da pintura. E assim como com a tinta acrílica, aqui eu vou começar pintando toda a base ali das cores. Então os cogumelos vão ser vermelhinhos, porque eu acho que fica bem místico. Vou fazer um céu azul, mas na verdade eu queria que tivesse uma pegada assim de final de tarde, quase anoitecendo. Então eu vou misturar um pouquinho de roxo aqui depois. Mas por enquanto a gente vai fazendo toda essa base e esfumando bem aqui os cogumelos com um pouco de branco para fazer aquelas pintinhas dele. E eu vou passar todas as cores base aqui antes da gente começar a detalhar a pintura. Então enquanto isso, vamos começar aqui o nosso terceiro quadrinho. Para essa última pintura, eu peguei essa foto aqui que eu achei perfeita, era exatamente o que eu tava pensando, assim. Alguns peixes no lago, essa ondulação aqui da água e umas plantinhas Vitória Regia ali em cima. Então temos lago, temos peixe, tá perfeito. Essa aqui vai ser a nossa referência, bora começar ela. Assim como o nosso quadrinho do coelho, eu vou fazer essa aqui com tinta óleo. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu amo o cheiro dessa tinta. É muito bom, meu Deus do céu. Se você nunca sentiu o cheiro de tinta óleo... Assim, eu não recomendo que você fique cheirando, tá? Só que assim, é muito bom, eu não tenho nem como explicar. Então aqui eu também fiz o esboço ali das plantinhas, a Vitória Regia e os peixes, que vão estar aqui embaixo. Vitórias Régias, Vitória Regia, qual que é o plural de Vitória Regia, sei lá. E agora eu vou começar a fazer com bastante óleo de linhaça, para ele ficar bem molhado, assim, espalhar de forma bem fácil. Então vocês vão até ver que as pinceladas ficam marcadas, ele fica uma tinta meio transparente. Mas não se preocupem que depois a gente vem com a tinta mais grossa em cima, para trazer um peso maior, assim, preencher melhor as cores ali da água. Mas por enquanto ele fica assim bem líquido, bem fino mesmo. E se eu não me engano, esses dois peixes aqui são duas carpas e eu achei as cores espetaculares. Uma delas é mais laranjinha e a outra é um preto com um pouco de amarelo, achei super diferente. E agora que a gente já fez toda a base aqui da pintura, vamos voltar lá para nossa primeira pintura. Então agora a gente vai começar a detalhar nossa pintura, pensar em sombra, pensar em luz. E aqui eu já vou começar escurecendo toda a mão, porque eu vi que ela secou mais clara do que eu queria, né? Como ela tá contra a luz, ela forma bastante sombra, ela fica mais escura. Tem esse vermelhinho também na lateral dos dedos, né? Quando a gente coloca a pele assim contra o sol. E também um contorno branco que eu vou fazer depois, que é por conta da iluminação. E eu nem vou me preocupar muito aqui em detalhar essa palma da mão aqui embaixo, porque a gente vai ter as rosas e também as plantinhas, as folhas ali embaixo. Então eu vou detalhar mais os dedos mesmo. Então aqui eu já vou pintar toda a base, né, de todas as rosas que a gente tem e também as nossas folhinhas verdes. Mas como a gente tem vários tons de verde, eu vou fazer primeiro os escuros e depois eu vou fazer os mais claros.
A gente já tá quase finalizando esse primeiro quadrinho, mas antes de finalizar, vamos voltar aqui pro segundo. Então, como eu falei pra vocês, eu quero fazer uma pegada assim, quase que anoitecendo. Então eu vou começar a escurecer aqui essa parte de baixo do céu do fundo para um roxinho assim, fazer um gradiente. E também aqui o gramado que a gente ainda não pintou. E eu já vou começar a detalhar essa grama, então eu vou misturar vários tons de verde diferente, fazer uns matinhos. E eu adoro colocar umas manchinhas de amarelo assim, em gramado, em planta. Eu acho que acrescenta muito, dá uma cor muito mais viva. E não fica só aquela coisa toda verde. Então vamos começar a pintar o nosso coelhinho. Ele vai ter duas cores, branco e esse caramelo assim, meio marronzinho. E aqui eu tô seguindo uma pegada de uma pintura mais manchadona, mais abstrata, sabe? Não tão com as linhas perfeitinhas. Então vocês vão perceber que tudo tá bem assim, como é que eu posso explicar? Meio esfumado, né? Vocês estão vendo as bordas dos cogumelos, que elas quase se fundem ali com o céu. E eu acho a tinta a óleo perfeita para fazer esse estilo de pintura. E depois que eu coloquei o olhinho aqui nesse coelho, ele ficou a coisa mais adorável do mundo. Eu fiz ali o narizinho rosa, não sei se vocês estão vendo, ficou tipo uma pintinha. E uma característica da tinta a óleo é que ela demora para secar, então a gente consegue ir misturando as cores, colocando uma coisa em cima da outra. E para nossa pintura ficar mais mística, eu vou adicionar umas lavandas aqui em volta. Então, antes de finalizar essa telinha, vamos continuar aqui a nossa terceira. E eu vou começar aqui adicionando esse branco na cauda dos peixes para finalizar aqui os detalhes deles. E que nem eu falei pra vocês, a gente vai passar uma outra camada de azul para ele não ficar tão transparente, né, com essas marcas de pincelada. Então, com azul e com branco, a gente vai misturando, vai esfumando, até ele ficar bem preenchido. Olha só a diferença que já deu. E essa região de baixo aqui da pintura, ela é mais clara porque é a parte que tem ali os reflexos da água, aquelas ondulações. Então aqui eu vou usar bastante branco para fazer essas linhas. E também a gente precisa passar aqui a nossa segunda camada nessas Vitória Régias, não sei qual que é o plural. Pegadinha de português aí, quem souber coloca nos comentários. E eu vou colocar umas florzinhas brancas aqui em cima também. Na foto de referência só tem uma, mas eu achei que ia ficar muito legal. Então agora bora para as finalizações, só falta algumas coisas de cada telinha. Então aqui na nossa pintura da mão, vamos reforçar as sombras ali, os cisquinhos, né, da palma da mão, esses contornos brancos e esse vermelhinho que a gente tem nos cantinhos dos dedos. Vou fazer algumas nuvens ali no fundo e é claro que falta a gente fazer as sombras e a iluminação de todas as rosas. Então eu vou usar um vermelho escuro para fazer as sombras e um rosinha claro aqui pra gente fazer essa iluminação. Olha a diferença que dá, gente, quando a gente coloca a iluminação, né, em contraste com a sombra. E pra finalizar, vou adicionar aquele verdinho claro que eu falei pra vocês aqui nas plantinhas. Então agora vamos finalizar o nosso coelhinho. Aqui não falta muita coisa, vou colocar o branquinho ali, daquelas pintinhas que tem no cogumelo. E como tá anoitecendo, eu queria fazer uma lua aqui no fundo, mas ela quase não vai aparecer porque o céu não tá tão escuro assim. Vou colocar mais detalhe nesse gramado também, eu sinto que tá faltando uma cor mais escura aqui. E por último, faltam alguns detalhes nesse coelho, então a gente vai colocar algumas sombras na pelagem, fazer aqui o bigodinho dele. E para finalizar nossa terceira pintura, só falta um detalhe aqui em branco e preto nesse peixe, mas tá pronto já. Bora conferir o resultado dos três agora. Tá aí as três pinturas finalizadas. Eu não sei qual que eu gostei mais, eu tô em dúvida entre essa aqui da mão e essa aqui. Mas eu tô muito curiosa pra saber qual vocês gostaram mais, então me conta aqui nos comentários. Mas eu também achei essa aqui super fofa, até porque ela ficou menorzinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram pra participar das próximas votações. E a gente se vê no próximo vídeo.